Olá pessoal, dando continuidade ao estudo dos quelicerados, hoje a gente vai falar um pouco a respeito da classe aracnida e suas características gerais. Então, nas aulas anteriores nós falamos das classes Merostomata, que compreende a classe dos caranguejo ferradura, e também falamos a respeito um pouco da classe Pycnogonida, que compreende a classe das aranhas do mar. Agora nós vamos começar o estudo a respeito da classe aracnida e as características gerais dessa classe. Posteriormente a gente vai falar um pouco a respeito das características particulares de cada uma das ordens que pertencem à classe aracnida. Então, dando início, a classe aracnida é o maior grupo dos subfilos quelicerados. É o grupo que tem maior número de ordens e espécies dentro dos quelicerados. Ele inclui as aranhas, os carrapatos, os escorpiões e os ácaros. Inclui todos os quelicerados terrestres vivos. As características do corpo desses organismos é que eles têm o prossomo total ou parcialmente recoberto por um escudo semelhante a uma carapaça. Então, algumas ordens vão apresentar o prossomo totalmente recoberto por uma carapaça ou parcialmente recoberto por essa carapaça. E o opistossomo segmentado pode ser segmentado ou não, ele pode ser dividido ou não. E os apêndices do opistossomo, que é a região do abdômen, eles são ausentes ou são modificados em fiandeiros no caso das aranhas ou pentes no caso dos escorpiões. A maioria dos representantes dessa classe é carnívora. A digestão ela ocorre parcialmente externa. A presa ela é capturada e morta pelos pedipalpos e quelíceras desses organismos. Eles capturam utilizando os pedipalpos e as quelíceras, e em seguida eles liberam enzimas secretoras que têm a função de digerir esse organismo capturado. Digere externamente, então enzimas são secretadas sobre os tecidos das presas, e a reação dessas enzimas sobre os tecidos das presas provoca uma reação que produz um caldo parcialmente digerido, e o fluido que é produzido através dessa reação, ele é ingerido pelos aracnídeos. Então, falando um pouco a respeito da digestão dos aracnídeos, então pedipalpo e quelíceras são dois órgãos responsáveis pela captura do alimento, captura das presas. Depois de capturado, é secretado enzimas digestivas sobre os tecidos dessas presas. A reação dessa enzima sobre os tecidos, ela produz um caldo que é absorvido, que é ingerido pelos aracnídeos através da boca. Da boca, esse caldo passa pelo esôfago, pelo esse estreito esôfago. O esôfago envia esse material previamente digerido para o mesêntero, que se estende até a porção abdominal do organismo. Então, o mesêntero ele começa aqui na região do prossomo e se estende até o opistossomo desses organismos.
Antes de passar para o mesêntero, o alimento ele vem para um estômago que bombeia esse alimento para o mesêntero antes. E o mesêntero, do mesêntero, o alimento é liberado através depois de 1 ano. A circulação desses organismos, o sistema circulatório é composto por um coração que bombeia o sangue para a região do prossomo através dessa aorta anterior e para o pistossomo através da aorta posterior e outros vasos sanguíneos. Então, o sangue oxigenado, né, ele é distribuído através das artérias. Depois que o sangue oxigenado passa pelos principais órgãos e tecidos desses organismos, ele volta para ser oxigenado de novo através desse pulmão laminar, que conta com um espiráculo por onde ocorre a respiração de entre o ar e o sangue é oxigenado. Aí o sangue oxigenado volta para o coração através de uma veia pulmonar. E aí se começa o ciclo novamente. O sistema nervoso dos aracnídeos é formado por um cérebro, que ele é subdividido em 3 partes. A primeira parte, o protocérebro, que inerva os olhos desses organismos. O deutocérebro, que é essa parte mais do meio, que inerva as quelíceras. E o tritocérebro, que é o nervo, que é a parte do cérebro que inerva os pedipalpos. Aqui no meio do tritocérebro tem um espaço que é por onde passa o esôfago. Além disso, o sistema nervoso, além do cérebro, é formado por vários gânglios que se distribuem ao longo do corpo desses organismos. Os gânglios inervam os demais órgãos, os demais apêndices desses organismos, tanto na região do prossomo como do opistossomo. Os aracnídeos eles contam com alguns órgãos sensoriais, que são os pelos táteis, que recobrem o corpo e respondem ao contato físico. Tricobótrios, que são cerdas encontradas nos apêndices mais abundantes e mais finos e extremamente sensíveis. São aqueles pelos mais fininhos que estão nas pernas, nos pedipalpos desses organismos. E eles podem ser estimulados até pelo batimento das asas dos insetos, que podem ser possíveis presas desses organismos. Quimiorrecepção, que eles são capazes de detectar compostos químicos transportados pelo ar e pela água. E a visão, que varia acentuadamente entre os aracnídeos. A reprodução, os aracnídeos, por formar uma classe de organismos de várias espécies, eles têm comportamentos complexos. A fecundação é interna ou à medida que os ovos saem do corpo da fêmea. O desenvolvimento é direto. Nas aranhas, os espermatozoides são transferidos pelo macho por meio dos pedipalpos, que são modificados para armazenar os gametas. Aqui nessa figura apresenta
alguns exemplos de comportamento de reprodução nos aracnídeos. Então, no caso das aranhas, só aqui nessa figura nós temos 4 modos pelos quais as aranhas, o macho fecunda a fêmea, né? Então, na cotização dos pedipalpos, o macho transfere os espermatozoides para a fêmea. Então, aqui nesse caso, o pedipalpo do macho transferindo o espermatozoide para a fêmea. Aqui também o pedipalpo. Aqui embaixo também o pedipalpo do macho transferindo os espermatozoides. E aqui também. No caso dos escorpiões, o escorpião macho ele deixa uma estrutura chamada espermatóforo e conduz a fêmea até essa região onde está localizado o espermatóforo em alguma superfície. Ele conduz a fêmea até lá para que ocorra a fecundação. Então, aqui no caso os escorpiões e o escorpião macho tentando, conduzir a fêmea para o local onde ele deixou o espermatóforo. Então, a classe aracnida é formada por várias ordens e nós estaremos estudando algumas características particulares de cada uma dessas ordens nos próximos vídeos. Então, gostaria de deixar para vocês aqui, nesse último slide, a lista de ordens que nós estaremos estudando nas próximas aulas. Por agora é isso. Um abraço.